Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Compliance Talks. Hoje é uma edição muito especial. Estou muito feliz de fazer esse Compliance Talks, né? Eu vou dar mais alguns minutinhos, mais um minutinho para o pessoal que está entrando. Quem puder já no chat dizer que está escutando bem a gente, tá... As meninas, se puderem dar um oi. As meninas somos nós. Exato. Que maravilha. Bom, gente, muito prazer estar aqui. A menina que está falando aqui agora é a Cris Bezerra. Deixa eu te apresentar, Cris. Espera aí. Me apresenta, mas estou muito contente com esse convite aí que a Click Compliance fez. E, acima de tudo, estou muito feliz com as nossas convidadas especiais, que depois eu vou apresentar também. E, com muito carinho, a gente trouxe um bate-papo aí que a gente espera que seja muito bacana. Muito obrigada, Karen, pela organização e vamos que vamos. Daqui a pouco vamos estar conversando aí com vocês. Então, esse Compliance Talks para mim, é muito especial. Até porque eu vou ser pai de uma menina em algumas semanas. Então, eu fico muito feliz e o nosso moderador costumais, que era o Eduardo Stein, gentilmente cedeu a vez dele, né, nesse mês que a gente empodera as mulheres, que a gente dá voz às mulheres, e a gente espera um dia a gente não precisar disso, que a voz das mulheres estejam tão empoderadas quanto os homens, a gente esteja numa sociedade melhor, né? E esse Compliance Talks, eu não pretendo não estar nele, eu pretendo estar de ouvinte, porque eu quero que o espaço seja todo delas, inclusive aqui da Click Compliance, que vai ajudar a gente, a Karen vai assumir o meu papel, né? E eu queria apresentar a nossa moderadora, a Cris Bezerra. A Cris Bezerra não precisa de apresentação, ela é uma das compliance officers mais admiradas aqui do Brasil, né? Está na lista, atua nessa área há muito tempo, atua com consultoria, e hoje ela vai moderar. Então, Cris, o espaço é seu. Eu fico muito feliz de fazer esse Compliance Talk só com mulheres, e eu vou me recolher aqui e deixar o espaço só para vocês. Muito obrigada pelas palavras tão gentis. E vamos lá, gente, vamos começar a apresentar as nossas mulheres empoderadas aqui, começando com a Marília, né? Então, a gente tem a Marília aqui, que tem 10 anos trabalhando na Andrade Gutierrez, ou AG, né? 7 anos na área de compliance. A Marília veio da área de gente e gestão, muito bacana. Ela é administradora de empresas, é assistente social, e ela passou por um desafio, gente, que tem compliance officer que até se pergunta, é um desafio que eu deveria buscar, inclusive, que é passar por uma monitoria. Ela está passando por uma monitoria, passou pela Lava Jato, então ela tem bastante bagagem. E ela tem uma coisa em comum com a Priscila, nossa próxima convidada aqui, que eu quero contar para vocês mais para frente. Vou segurar aí para não dar spoiler, mas a Pri é uma advogada que tem mais de 15 anos de experiência na área de jurídico e compliance, mas nos últimos 5 anos, a Pri decidiu que ela ia se dedicar exclusivamente à área de compliance. Ela fez essa transição de carreira, eu tive o privilégio, inclusive, de fazer parte dessa transição dela, e trabalhou no varejo, inicialmente, que é uma grande escola, né, para entender relações humanas, e atualmente na RB, Rect, ela está na indústria de bens de consumo. Então, meninas, sejam muito, muito bem-vindas. Pessoal, eu queria lembrar também a vocês que a gente vai ter, como sempre, o sorteio de um livro no final do nosso evento. Vai ser o livro Compliance em Perspectiva, muito bom. Tem um artigo de uma das nossas convidadas, a Marília, além de vários outros artigos bem legais, mas lembrem que ele vai ser feito no final e ele é feito entre todas as pessoas que estiveram, que entraram, que estão assistindo o nosso evento. Então, se só se inscreveu e não assistiu,
não vai concorrer. Então, não deixem também de ficar para o final e receber o livro, que a gente faz todas as vezes, é sempre bem legal. E é isso, eu vou deixar então para vocês começarem as conversas. Muito bom. Obrigada, Karen. Obrigada, Karen. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Eu queria aproveitar aqui muito rapidamente para agradecer a Click Compliance, para dizer que é uma honra dividir essa live com você que já foi minha gestora e segue sendo minha mentora, e também de ter tido a oportunidade de conhecer a Marília. Eu não conhecia a Marília, a gente conversa mais com... Já teve a oportunidade de conversar com o Edu, mas com a Marília ainda não, e eu achei engraçado que um dos grupos de compliance que a gente participa, o Edu escreveu assim, vamos lá, vamos assistir a Marília, que é quem manda lá no compliance da G. Não foi que ele escreveu isso? Escreveu, então, é verdade. Tá aqui, e agradecer também a Click Compliance pela essa oportunidade. Muito obrigada. Muito bom, muito bem-vinda. Boa tarde para todo mundo, né? Para quem está assistindo a gente também. Também é um prazer estar aqui com vocês. Tenho certeza que a gente vai ter uma conversa maravilhosa. Que bom. E já para começar, me contem aí, cada uma com a sua característica, uma é advogada, outra trabalhou na área de gente de gestão, administradora, assistente social. Me contem, vamos começar com a Marília. Como é que o compliance entrou na sua vida, Marília? Vamos lá, eu já era da AG, né? Já estava na área de gente de gestão, e aí começou o trabalho de montar código de ética, enfim, de ter começar com as ações de compliance aqui, mas não tinha área ainda. E aí montaram um grupo de trabalho e eu disse, eu quero participar. E aí eu fui, me apaixonei pelo assunto. E aí, quando abri o recrutamento interno, né, eu fui, já tinha o Eduardo na ocasião como gerente, abri o recrutamento interno, eu me candidatei para ser da área e passei, estou aqui até hoje. E aí tem uma história engraçada que quando eu passei, eu liguei para Painho, para o meu pai, né, Painho, entreguei aqui, sou pernambucano. E eu disse, Painho, eu passei, estou na área de compliance. Aí ele primeiro pediu para explicar o que era compliance, que ele não sabia, e depois ele disse assim, mas você já nasceu compliance, você é compliance desde pequenininha, chata que só vive me cobrando regra, não sei o quê. Enfim, então talvez isso já estava sempre dentro de mim e eu entrei aqui na AG, nesse recrutamento interno. Muito bom, tomara que o Painho esteja assistindo, se tiver. Não duvido. Um beijo para ele, porque eu acho que tem isso mesmo. A gente já nasce compliance, não acha, Pri? O que você acha? Você já nasceu compliance? Por falar em compliance, depois não sei se a gente vai ter tempo, mas a Cris também tem uma história muito boa de ter que explicar o que era compliance, né? Foi quando você, nasceu a história da Norma, onde a gente trabalhava antes. No meu caso, eu não sei se eu nasci compliance, eu acho que foi mesmo um momento da minha vida, sabe quando a gente vai chegando naquele momento de se conectar mais com o propósito, o que faz mais sentido para a sua vida, e eu vi muito propósito. Eu já fazia compliance, né, nas empresas que eu trabalhava, mas ainda um compliance de forma mais incipiente, uma coisa menor, mas aquilo foi me crescendo uma chama. Então, eu acho que tem mais ligado com relação a isso, ver mais propósito dentro do compliance do que só... E eu acho que o trabalho do jurídico, obviamente, é super importante, também tem bastante propósito, mas para minha vida, né, conectado comigo, eu vi que compliance fazia mais sentido. Então, ele surgiu um pouco nessa busca, assim, de trabalhar com algo que me desse, também se conectasse com o meu propósito de vida, né, com essa coisa de, enfim, fazer o certo, promover o certo, promover uma sociedade mais íntegra, tudo isso fazia muito mais sentido, se conectava de uma forma mais forte com os valores que eu tenho. Então, acho que por isso que surgiu nessa vida, assim. Então, surgiu de uma forma. Sabe aquela coisa que você coloca no seu GPS interno e, de repente, as coisas vão acontecendo para que você esteja aí dentro da área de compliance. Então, acho que surgiu mais dessa forma, assim. Pri, mas eu acho que você nasceu sim, compliance, e em algum momento isso despertou em você, né? Então, isso está dentro da gente, não tem como. Isso é muito legal, né, gente? Porque não necessariamente, essa é uma pergunta que eu recebo, né, com alguma frequência, o compliance officer, ele precisa ser advogado? E não necessariamente, né? O compliance officer... Hoje, felizmente, tem cada vez mais cursos preparando, cada vez mais as empresas têm um departamento próprio para compliance, seja
o departamento sozinho ou ele junto de algum outro departamento, mas o compliance ele tem atraído profissionais de diferentes perfis mesmo, de diferentes formações. E isso é muito legal. E é muito legal também quando o compliance atrai gente que vem do negócio, né? As pessoas que estão à frente da empresa, na linha de frente da empresa, enfrentando os problemas, as questões e tal. Então, assim, não necessariamente precisa ser advogado para ser compliance officer, né? A gente tem gente aí de várias formações fazendo isso muito bem. Mas aí a minha próxima pergunta é o seguinte, mas precisa ser mulher para ser compliance officer? Por quê? Porque a gente está vendo aí cada vez mais, né? Quando a gente olha os rankings, as pesquisas, que a gente tem, especialmente na liderança das áreas de compliance, a gente tem tido uma predominância feminina. Então, agora eu lembrei de uma situação que uma vez me perguntaram se ser mulher facilitou a minha vida como compliance officer ou dificultou. Pri, que tal? O que você acha? Ai, Cris, eu tento fugir um pouco. A gente fala tanto em vieses, né? Esses vieses inconscientes. Eu tento fugir um pouco disso, de que compliance, mulher dentro de compliance costuma ter uma carreira de sucesso, porque nós somos mais detalhistas, porque nós somos mais multitarefas. Por isso que mulher se dá bem, ao passo que o homem é mais focado, e para compliance a gente precisa ter uma visão mais generalizada, que isso as mulheres teriam. Eu tento fugir um pouco disso, porque eu conheço muita mulher que é muito focada, você é um exemplo disso, então eu fico tentando fugir, né? Ser mulher, o que eu acho que nos ajuda? Sendo sincera, eu acho que a gente já sentiu muita coisa na pele, eu acho que tem muita conexão pessoal aí. Então, quando a gente está falando que mulher que nunca foi, né? Enfim, a gente talvez fale mais sobre isso mais para frente, mas que mulher que nunca foi interrompida na fala, que mulher que nunca teve um homem explicando o óbvio para ela, né? Então, e mesmo assim, situações que a gente já passou de brincadeirinha, de assédio. Então, assim, eu acho que toda essa parte, vamos chamar assim, né? Que a gente já viveu na pele, eu acho que nos conecta com a área de compliance. Então, talvez isso seja, de uma certa forma, uma facilidade que a gente tem, porque, de outra forma, eu penso que tanto mulheres quanto homens podem ser multitarefas, podem ser focados e podem ser detalhistas também. Eu não gosto muito de ficar categorizando dessa forma, né? Então, eu vejo um pouco nisso, assim. Eu acho que a gente já passou por tudo isso e para a gente, então, fica... talvez mais fácil, mais tranquilo, falar de respeito, falar de conduta, falar daquilo que é esperado. Eu vejo um pouco por esse lado, assim, eu acho que isso conecta com as mulheres de uma certa forma, porque a gente viveu essas coisas, né? Uhum. Faz sentido? Eu acho que faz. E aí, Marília? Eu concordo muito com o Pri, assim, eu acho que a gente tem que sair realmente dessa questão de gênero, né? Até... saindo aí dos viés inconscientes, e eu acho que tem que ir muito para o lado das competências, né? Então, das competências, não, ter uma visão sistêmica, ter relacionamento interpessoal, né? Capacidade analítica, inteligência emocional. Então, assim, eu acho que é muito mais a gente ir para esse lado das competências, e que vai ter mulher que vai ter, que não, enfim, eu acho que isso a gente não relacionar muito para o gênero, eu acho que a gente tem que fugir disso. E concordo perfeitamente disso, talvez uma bagagem que a gente traz enquanto... Voltou? Voltou. Vocês estão me escutando? Sim, beleza. Tá ótimo. Não, então acho que é mais isso, essa bagagem que a gente traz enquanto o papel da mulher na sociedade, então traz pra gente uma bagagem, mas infelizmente isso acontece, a gente tem essa bagagem aí. Gente, mas eu não vou sair daqui sem saber... se ser mulher já atrapalhou você desempenhar o seu papel como compliance officer. Situações práticas, vamos dizer assim, a própria Priscila já falou, e eu sei que vocês duas aí trabalham ou trabalharam em segmentos que são, de alguma forma, um pouco mais masculinizados, né, ou mais masculinos e tal. Então, assim, vocês já passaram por essas situações em que justamente esses vieses inconscientes fizeram com que a pessoa falasse assim, a menina do compliance, né? Filhinha,
ou aquilo que a Pri estava falando, né, de você ser interrompida e você está levando uma pauta, porque, veja, gente, a pauta de compliance é uma pauta pesada, a gente pode fazer isso com leveza, e eu acho que mulher normalmente faz isso bem, mas não necessariamente por ser mulher, algumas têm realmente mais essa característica de trazer uma leveza, uma docilidade, um bom humor, enfim, né, embora muitos homens façam isso também muito bem, né, mas é uma pauta pesada, que às vezes você tem que, né, se manifestar de uma maneira um pouco mais incisiva e tal. E o fato de vocês serem mulheres, trazendo essa pauta, muitas vezes, que incomoda, mexe aí com crenças, valores, comportamentos, né, práticas de mercado, alguma vez atrapalhou? E se sim, que dicas para superar? O mais importante é isso, né? Como é que lidar com os problemas quando eles chegam? Quer falar isso primeiro, Marília? Eu ia trazer mais exemplos além do que você já trouxe, né? E aí eu acho que assim, infelizmente, todas nós já passamos por isso, né? De ser interrompida, de estar fazendo uma apresentação para uma sala que é toda, né, de homens e eles estarem mexendo no celular sem prestar atenção no que você está falando, né? De ser a única mulher numa reunião e as pessoas não falarem diretamente olhando para você, porque você é mulher. De não ser reconhecida, né, ter que se esforçar mais, de ser chamada de filha ou a menina do compliance que está vindo aí, né, enfim. Então, eu acho que são esses exemplos que eu ia trazer e que a Pri também já trouxe no começo e que eu tenho certeza que talvez, se fosse homem, a gente não passaria por isso, infelizmente, né? Então, no dia a dia é repleto aí de exemplos que a gente passa. E sobre como, Pri, complementa aí para a gente depois trazer como a gente reagir. Não, eu tô louca para ouvir a Marília, gente, porque ela, quando a gente estava aqui na sala de espera e conversando um pouquinho sobre a nossa live, ela, enfim, trabalha, né, na construção civil, então é um ambiente que é bastante masculino, então, aparentemente, ela já prepara as pessoas, quando em especial as mulheres, né, quando vão para a obra, quando vão dar treinamento, o que elas devem fazer. Cris, respondendo a sua pergunta, onde na prática eu senti mais dificuldade, assim, exemplo totalmente prático, né, de ser mulher e ser levada, enfim, né, com a seriedade que a gente precisa ser levada com certos assuntos dentro da área de compliance, mas em entrevista de confronto, né, assim, então eu percebo que quando eu trago um homem para fazer esse tipo de entrevista comigo, o resultado é melhor. E daí eu acho que a gente tem que ter a sensibilidade, em especial quando a gente está fazendo apuração, investigação, de quando uma mulher conversar com uma mulher. Então a gente pode usar isso, né? Uma mulher conversar com uma mulher, porque a gente se entende, a gente vai deixá-la mais à vontade para falar de certos assuntos. E quando, eventualmente, não adianta pôr a Priscila na sala, por mais experiência que ela possa ter, ou, né, ou por melhor investigadora que ela possa ser, vamos chamar assim, às vezes precisa ser um homem, a depender do valor do assunto, né? Porque daí a outra parte também vai se sentir mais à vontade de falar com um homem do que com uma mulher. Mas em entrevista de confronto, aquelas que são as mais pesadas, eu vejo que quando tem né, um homem que faz aquela cena de bater na mesa, eventualmente se for necessário, qualquer coisa assim, mas quando a gente está com um homem, eu acho que é um pouquinho mais... eu sinto mais dificuldade quando eu estou sozinha para fazer esse tipo de entrevista. Muito bom. E eu vejo isso, né, também, viu, Pri? Eu acho que em investigação interna, a Marília caiu, mas a gente vai seguindo aqui, daí acho que ela volta. Investigação interna, gente, quando a gente está fazendo uma apuração e tal, dependendo do tema, realmente uma das coisas que a gente tem que avaliar é como que você vai ser mais efetivo. E, de fato, tem certas entrevistas, tem certas conversas e tal, que, dependendo mesmo da situação, uma mulher é mais efetiva. Então, um exemplo muito clássico é o exemplo do assédio, né? E a gente sabe que o assédio ele pode ser praticado contra homens e contra mulheres, ou contra qualquer gênero, né? Mas que, de maneira geral, a maioria das assediadas são mulheres. E aí elas se sentem muito mais confortáveis em falar com outra mulher, porque ela não está ali
vendo um representante do gênero que a assediou. Marília, conta aí essa tua experiência, como é que é essa preparação prévia? Então, a gente trabalha, né, numa empresa de construção civil e vamos muito para a obra. Então, eu tenho um cuidado, sim, porque eu já passei muito por isso. Sempre quando chega uma mulher na minha equipe, de conversar. E está no dia a dia, a gente conversa muito sobre isso. De o que é que pode acontecer, né, no dia a dia, né? A gente vai para uma obra que é um ambiente, né, muito masculino. O que é que pode acontecer? Como que a gente pode responder, né? O que é importante a gente, né, se comportar, enfim. Então, acho que essa conversa já prepara a gente. É diferente de quando acontece uma coisa, a gente é pego de surpresa, né? Então, falam sempre disso assim, vamos pensar já o que é que pode acontecer e como a gente pode reagir, né? Então, exemplo, se a gente está na reunião e alguém fica interrompendo, aí a gente já tem na cabeça assim e falar, por favor, posso falar sem você me interromper, né? Tipo assim, a gente pode, em algumas horas, tentar reagir assim, de uma forma para a pessoa ver que não está legal, né? Assim, pode estar naquele caso da reunião que está todo mundo mexendo no celular, sem prestar atenção e dizer, ô, gente, vamos lá, né? Eu tô aqui falando, vamos prestar atenção, né? Então, assim, a gente tem que ter já esses cenários na cabeça para a gente meio que se preparar para quando acontecer a gente conseguir reagir, né? Não é fácil de jeito nenhum, mas se a gente já tem esses, né, ensaiado, a gente consegue, né, mais rápido. Do mesmo jeito, quando falar, olha, a menina de compliance está vindo. Aí você, opa, meu nome é Marília, né? Não é menina de compliance, nem filha, né? Nem qualquer outro nome que possa ser menor, enfim. Então, ter essas frases prontas ajudam, né? Porque às vezes acontece uma coisa, a gente fica tão passado, né? Tão assim, sem esperar, que a gente fica calado e quer sair correndo, né? E às vezes até realmente não vai dar, a gente vai ficar muito passado, não vai conseguir responder, mas também nada impede da gente, depois que passar a emoção, voltar com a pessoa e falar, oi, fulano, tudo bem? Aquele seu comportamento não foi legal, né? E a gente, então, assim, né, não é fácil realmente, mas precisa coragem, e só assim que a gente vai, né, mudando um pouco, né, abrindo os olhos para algumas coisas, inclusive abrindo nossos próprios olhos, porque a gente também está dentro nossa cabeça também tem esses viéses inconscientes, né? Então, eu acho que a gente tem isso, a gente, né, estudar e se preparar ajuda muito a reagir na hora que precisa. E muito tem uma coisa que eu estou pensando aqui, né, eu acho que aproveitar esse nosso papel, né, de uma certa forma ser, não sei se essa é a melhor expressão, mas ser aguardiando, né, do código de conduta, das políticas, dos valores da companhia. E o que acontece aqui comigo na vida prática, eu tento tirar da primeira pessoa, né? Então, se alguém faz algum comentário numa reunião que eu percebo, às vezes não foi nem comigo, mas que eu percebo que não foi adequado, depois conversar com essa pessoa, meio que num caráter talvez educacional ali, e dizer, olha, né, a companhia preza pelo respeito, a companhia preza pela diversidade, então sair da primeira pessoa ali, do eu não gostei daquilo que você falou, mas dizer, né, isso que você falou não é respeitoso, ou alguma coisa, isso tem mudado e a gente está aprendendo, tá? Ou não se usa mais tal e tal expressão, essa expressão é considerada sexista, machista, homofóbica, o que quer que seja, então você não pode mais continuar usando isso. Então, sair um pouco dessa questão ali né, da ofensa pessoal e ir para aquilo que está nos valores da companhia, do que está escrito no código de conduta da companhia. Eu acho que a gente consegue aí educar a pessoa, né? E também tem aquela coisa, né? Você fala 1, 2, 3 vezes, né? Com muita paciência, mas depois é o caso de escalar, né? É o caso de falar com o gestor dessa pessoa. Usar os canais que a empresa disponibiliza, e felizmente cada vez mais as empresas disponibilizam, né? Mas a gente tentando aí sempre, enfim, educar, porque eu acredito que, enfim, desse poder, né, que o compliance tem de educar, de mudar comportamento, eu acho que a gente tem essa função dentro das organizações também. Muito legal, porque nem sempre, gente, nós como mulheres, nós também defendemos a nossa classe, a nossa categoria, o nosso gênero, né, os nossos direitos, e porque nos faltam ou nos faltaram, vocês já são de outra geração, mas cada vez mais, felizmente, nós temos exemplos de mulheres na liderança, mulheres em vários setores, né, havidos como setores predominantemente de homens, em profissões masculinas. Então, essa questão do exemplo é fundamental, né?
E por isso também que eu fico muito contente quando eu vejo essa predominância aí da liderança feminina na área de compliance, porque muitas vezes a gente usa a nossa voz para representar outras mulheres. Eu acho que depois a gente fala um pouquinho disso, mas agora eu queria falar de uma outra coisa. E as mulheres em relação a outras mulheres? Quer dizer, ontem a gente teve uma perda, né, mundial, aí a primeira secretária de Estado mulher dos Estados Unidos, a Madeleine Albright, faleceu, e talvez vocês não a conheçam, mas com certeza conhecem uma frase que ela falou e que ficou muito famosa, que existe um lugar especial no céu, aliás, no inferno, reservado para mulheres que não ajudam outras mulheres. E aí eu me pergunto, e essa tal de sororidade? O ano passado eu escrevi um artigo exatamente assim, e essa tal de sororidade? Mulheres ajudando outras mulheres. Isso acontece na prática? Quer começar, Marília? Vamos lá. Eu até falei um pouco antes que, assim, mesmo as mulheres, né, e logicamente me incluo, a gente tá dentro, tem esses viéses inconscientes. Então, a gente também tem que prestar atenção nisso e retreinar, né, mudar a nossa forma de pensar, tá? Então, infelizmente, né, por isso e por outros motivos, a gente ainda não é tão, vamos dizer assim, unidas, né? Mas eu acho que cada vez mais a gente vem discutindo, né, tema e entendendo mais esse universo. E sim, estamos melhorando. E eu acho que é isso, né? Da gente escutar as outras mulheres, né? Desenvolver aquelas, ajudar aquelas que estão junto com a gente, né? Então, isso é muito importante. Então, assim, ter equipe, ver o que a equipe pode, né, melhorar e conversar mesmo, ser sincera, ter aquela troca. Eu acho que isso é muito, muito importante, né? Não guardar as informações para você, né? Até como forma de poder, né? Então, compartilhar a tomada de decisão, né? Tudo com... Então, assim, eu acho que tudo isso tem que estar no nosso dia a dia, a gente tem que estar se cobrando sempre. Porque, às vezes, também na correria, no trator, o mundo leva e a gente não pega. E isso é muito importante para a gente mudar o cenário que a gente tem hoje, né? Então, cada vez mais a gente tem que estar buscando trazer um ambiente acolhedor, né, para as mulheres, principalmente aquelas que conciliam maternidade e carreira, né? Então, não tem que essa questão do acolhimento é muito importante, preparar as mulheres que estão com a gente, enfim. Então, acho que a gente tem muita coisa aí e sempre lembrar, a gente também tem viés inconscientes e a gente tem que superar isso. Né? Não é só botar para os homens e para o planeta, a gente também está dentro disso. Não é acreditar, né, que o viés inconsciente ele está na cabeça só dos homens, não, pelo contrário, sim. Muitas vezes ele está até mais na cabeça das mulheres, e viés inconsciente, né, se fala muito, mas o que é o viés inconsciente? É a nossa lente, né? É aquele conjunto de crenças, valores, experiências que a gente teve a nossa vida inteira e que foram moldando a maneira como a gente vê as coisas, e é muito individual, né? E tem muito a ver com as experiências que a gente viveu. Então, se a gente teve mulheres na liderança que foram bons exemplos, a gente vai ter um viés de achar, puxa, que bom que eu tenho uma chefe mulher. Mas se você teve um exemplo ou dois, às vezes, de uma chefe que não foi boa, só que no mundo, vamos dizer, corporativo, você teve mais, sei lá, 40 exemplos de chefes homens, quando uma, às vezes, não é boa, aquilo fica, chefe mulher não é boa. Outro viés que eu fico irritadíssimo, mulher compete com outra mulher, elas não dão espaço. Então, assim, Pri, como você tem visto, especialmente já falando em legado, em propósito, e quando a gente fala em propósito e legado, eu sei que você tem realmente uma paixão por isso, né? Legado, aquilo que nós estamos deixando como seres humanos e como companhias também, que estão tomando ações afirmativas e tal. Como é que você vê a questão da sororidade, como que a gente pode ajudar outras mulheres e o que já melhorou, né? Primeiro, não posso concordar mais com vocês, né? A gente mesmo, aquilo que a Marília falou, a gente às vezes se pega falando alguma coisa ou dentro do nosso círculo. Então, eu tenho amigas que falam, eu odeio chefe mulher é isso e aquilo. Então, a gente ouve, assim, essas questões, né? Então, sempre que eu posso e tenho paciência, eu tento discutir esse assunto, né? Tem também o que eu já vi gente falando bastante, tem algumas mulheres que eles falam que é a síndrome do pão que o diabo amassou. Então, por que ela passou para chegar lá? Então, mulheres que estão hoje em cargos de liderança, e é um pouco daquilo que a Cris falou, a gente não via muitos exemplos de mulheres até, sei lá, 5, 6 anos atrás. Então,
altos cargos de liderança, né? Então, porque essas mulheres, elas sofriam muito para chegar lá, elas então querem que as pessoas que trabalham com elas sofram a mesma coisa. Então, é a tal da síndrome do pão que o diabo amassou. Então, eu vou também pegar no pé dela do mesmo jeito que pegaram no meu pé, não vou deixar porque ela isso me fortaleceu, né? Porque isso me fortaleceu, exatamente. Eu não pude ser feminina, então ela também não pode ser, ela tem que se vestir de tal forma. Então, isso é uma coisa que acontece bastante. Mas eu vejo, Cris, cada vez mais movimentos de mulheres se unindo para ajudar outras mulheres. Então, a gente tem um exemplo, né? Eu acho que todas nós fazemos parte do compliance do CWC, né? Agora está me faltando. Compliance Women Committee. Compliance Women Committee e outras, né? O jurídico de saias para as advogadas. Que também acolhem as profissionais de compliance, né, que são advogadas. Então, eu vejo cada vez mais assim, a gente se apoiando para a gente, enfim, crescer junto. Mas é muito estrutural, né? Ainda é muito estrutural. Então, a gente hoje trabalha com homens que, enfim, tinha essa divisão do trabalho, né? O homem era o que saía, a mulher era a que ficava em casa. Então, hoje, né? Então, para próprias... para mulheres, às vezes, isso está na sociedade, imagina na cabeça dos homens também. Então, quem é essa menina que está vindo falar comigo, né? A história da menina do compliance. Então, eu acho que a gente vai mudando isso aos poucos, né? Uhum. Eu costumo dizer, acho que com compliance a gente eventualmente muda o comportamento de uma pessoa dentro da empresa, né? Isso reverbera ali dentro daquela área, né? Dentro daquela área da empresa, e aquilo vai, né, da empresa, a empresa é parte da sociedade, então a gente vai mudando isso aos poucos, né? Então, eu acho que está ligado a isso, assim. Né? E outras coisas, a gente dentro do compliance, a gente tem cada vez falado mais, e a Cris também fala isso, né, que a gente não é concorrente dentro do compliance, então às vezes a gente conversa com pessoas que são de empresas do mesmo setor que o nosso, porque é bom, né, para o nosso setor, que a gente esteja todo mundo jogando, né, dentro das regras do jogo, de uma forma, enfim, limpa e clara. Então, se a gente faz isso dentro do nosso setor, isso também reverbera para a sociedade. Então, são esses pequenos, às vezes, que parecem pequenos passos, mas que vão deixando, enfim, legados e um campo aí melhor e mais aberto para as mulheres. E entender, né? Eu acho que sendo mulher, a gente tem que entender a outra, né? Enfim, a gente tem uma carga, a gente vai falar mais sobre isso, mas as mulheres carregam uma carga emocional muito grande, né? De ter que organizar, enfim, né, as triplas, quádruplas jornadas. Então, eu acho que tem que ter esse entendimento, empatia com a outra mulher, para a gente poder, enfim, cada vez mais ocupar o nosso... E isso não só as próprias mulheres também, né? Mas os homens também têm que cada vez mais assumir seus papéis, né? Porque a pandemia deixou isso muito claro, né? A gente foi para casa, homens e mulheres, fomos para casa, os filhos foram para casa, quem eventualmente tinha ajuda podia dividir com mais alguém por conta aí, especialmente nas fases mais fechadas, ninguém teve ajuda, e até, inclusive, eu falei que eu ia dizer alguma coisa que elas têm em comum, e as duas tiveram em comum, elas foram mães durante a pandemia, e eu acompanhei de perto, especialmente a Priscila, de perto, né, isolada, mas de perto, porque num momento em que não tinha muito quem ajudasse, né? Então, maternidade e carreira sempre foi um tabu, né? Agora ainda teve essa história da maternidade com pandemia, por outro lado, muita gente também descobrindo que, puxa, como é bom viver junto da família, como é bom ver filho crescer, como é bom participar da criação. Será que a pandemia ajudou um pouco a pavimentar um caminho melhor para as mulheres em relação à carreira e conciliar carreira com maternidade? Como é que vocês sentiram isso, meninas corajosas? Olha, eu chamo de meninas, viu? Mas aí é pela idade. Olha, Cris, eu acho que a pandemia deixou tudo mais... deu luz para o assunto, né? No sentido de que
a vida rolava e às vezes até os homens não tinham noção de tanta coisa que fazia, e quando foi todo mundo para casa viu que é um leve caos, né? Eu brinco que é o caos do amor, mas então acho que deu mais luz para esse caos do amor. E aí algumas famílias souberam pegar isso para consertar, né? Para se organizar, e outras famílias, tanto que a gente teve muito caso de divórcio e separação também nesse período. Então, eu acho que deu luz para isso e tivemos aí caminhos diferentes. Lá em casa, enfim, eu peguei quando eu voltei de licença, já estava voltando um pouco a vida normal, então já voltei até presencial. Então, eu consegui organizar tudo já contando com rede de apoio de creche, de escola, enfim. Então, eu consegui me organizar mais com isso. Então, eu não tive essa vivência tanto de todo mundo 100% dentro de casa, né, assim. Então, mas não deixa de ser esse caos do amor, mas que deu certo e dá certo. Eu adorei o caos do amor. E é assim mesmo. Com ênfase no caos. Às vezes é muito no caos, às vezes é muito no amor. Eu acho que fui aprendendo, né, nesses 2 anos que a gente está vivendo de pandemia, que não dá, às vezes não dá para conciliar tudo mesmo, né? Pratos caem e às vezes você tem que eventualmente priorizar por alguma razão ali a sua família, o seu filho naquele momento, e depois você tem que correr atrás do seu trabalho que ficou ali atrás, ou às vezes você tem que priorizar o seu trabalho, então assim, não é fácil, né? Então, enfim, é isso, pratos caem, tudo bem, né? E tudo bem. bem. Exatamente. Eu acho que essa é a tranquilidade que a gente precisa ter. E tá tudo bem, né? Mas às vezes a gente não tem, a gente fica sempre, né? A gente tem toda essa questão de culpa, né? Que a gente ou às vezes a síndrome muito. de impostora, né? Que faz a gente querer trabalhar 59 vezes mais, estudar e ter muito mais título, mais graduação, né? Para poder achar que a gente tem condições de competir em igualdade, né? E sendo bem sincero, eu ainda acho maternidade e carreira bem desafiador. E eu acho que a gente também tem um papel grande com relação a isso. Óbvio que nem todas as mulheres querem ou podem ou decidiram ser mães, e tá tudo bem, mas mesmo essas mulheres que decidem não ser mães, ou não podem, ou alguma coisa nesse sentido, elas também sofrem para conseguir chegar nos lugares, nos cargos de liderança. Quando chegam, não são pagas da mesma forma, né? Então a gente ouve bastante essa questão da forma como a mulher, exercendo o mesmo cargo que o homem, recebe menos. Então tudo isso tem que ser olhado. Mas como mãe, eu acho que a gente ainda, isso tudo precisa evoluir muito, né? Uhum. Eu conto um pouco dessa história. Teve uma época que eu fiquei sem trabalhar, desempregada, né, mesmo, e eu uso uma correntinha que tem um pingente de menininha, né? Que no início eu só tinha uma filha, agora eu tenho um casal. E eu lembro que eu ia para as entrevistas e eu tirava, porque se eu visse, se o entrevistador eventualmente visse ali aquele meu pingentinho de mulher, era deixa para perguntar: você tem filhos? Que idade ela tem? Com quem ela fica? Né? Você pode viajar? Você... exato, você pode viajar, e quanto que, no fim, às vezes tudo que a mãe mais quer é ir viajar, né? Uma semana, pra descansar. Né? Para descansar, né? Um pouco. Mas não trabalhar, né? Só vai ter um trabalho. Então, eu lembro que eu tirava, assim, né, nas entrevistas, para não correr o risco de me perguntarem isso, porque a gente precisa contar com rede de apoio, né? A gente precisa, para a gente conseguir trabalhar, né, com tranquilidade, aquela nossa rede de apoio tem que funcionar. E daí a gente produz melhor, né? Quando a gente, às vezes, não funciona, mas eu como mãe, eu acho que quando a rede de apoio está funcionando, seja escola, seja, enfim, babá, você se entrega para o seu trabalho de uma forma mais tranquila. E você falou uma coisa que eu lembrei de uma grande amiga, querida demais, que me falou uma vez que quando perguntam para ela, né, agora não mais que os filhos já estão até grandes, mas quando perguntavam, nossa, mas você tem filhos? E quando você viaja, com quem que eles ficam? Ela respondia com Chaves e com Chapolin Colorado. Então, assim, hashtag fica a dica, homens e mulheres, não tem que perguntar essas coisas. E acho que, assim, a dica que eu quero dar você perguntaria isso para um homem na mesma circunstância, né? Então, assim, aquilo que você não perguntaria para um homem,
Para que você vai perguntar para uma mulher, sabe? Olha a mulher pela competência dela, olha pelo currículo, olha pela postura, pelo comportamento, pelo pique, né? Não vai olhar se tem filho, se não tem filho, se tem que usar correntinha, se pode mostrar ombro, se não pode mostrar ombro, entendeu? Né? Se pode ter cabelo comprido, pelo amor de Deus, né? Vamos, 2022, né, gente? Vamos, que o mundo tá, a fila anda, né? Vamos mudar. Bom, e aí, meninas, e que bom que a fila anda, porque eu tô vendo assim que cada vez mais as empresas têm tomado medidas para diminuir essas distorções históricas dos grupos minorizados, né? E quando a gente fala grupos minorizados, porque não necessariamente são minorias, né? Negros no Brasil, ou pretos e pretas no Brasil, não são minoria, mas eles continuam sendo minoria nas empresas, nos altos cargos, e nós, mulheres, também, né? Aqui nós estamos falando entre diretoras e tal, mas também somos brancas, né? Com mais ou menos o mesmo nível de escolaridade. Mas e o que falta, gente? E o que tem de bom? O que se pode fazer? O que vocês têm como exemplo de boas práticas aí para diminuir essa inequidade, não só de gênero, mas de maneira geral? Cris, eu sou fã dessas ações afirmativas que as empresas fazem. Então, eu acho que requer muita coragem. Então, mas eu sou muito fã, por exemplo, fico fãzaça do Magalu, por exemplo, quando eles fazem aquele processo seletivo para pessoas negras. Você não vai agradar todo mundo, mas você toma uma posição. Então, eu acho que tem algumas dessas ações afirmativas que são necessárias até a gente conseguir deixar as coisas mais equalitárias, né? Então, eu sou fã disso. Eu trabalho hoje numa empresa que a gente tem oficialmente 3 grupos de afinidade que são super apoiados pela empresa. Então, a gente fala de um grupo que é o de gênero, né? Que é o Women at Reckitt. Então, eu vou falar um pouquinho mais dele, mas a gente tem esse Women at Reckitt, que é o nosso objetivo aqui. A gente tem um grupo para raça e etnia, e tratando bastante da questão dos negros, né? Então, trazendo essas questões, trazendo pessoas negras para trabalhar na companhia e quais são os problemas que eles têm. Então, eu não consigo contratar porque não tem inglês e a Reckitt é uma multinacional, precisa falar inglês. Então, a gente vai treinar essas pessoas, a gente vai dar treinamento para essas pessoas. Então, tem todo um programa de apoio para a gente conseguir trazê-los. E a gente vê outras... Agora me veio aquele projeto na cabeça, o projeto Onyx da Victory, que também é para trazer negros para o mercado de trabalho. Então, você vê isso acontecendo e a gente tem também... Parabéns, Raul. Um grupo que é para LGBTQI+, também, né? Então, para as mulheres, o que eu vejo lá na Reckitt primeiro, assim, tendo uma oportunidade para as mulheres compartilhar livremente quais são as questões dela, trazendo palestras, trazendo cartilhas, então, quais são os tipos de violência, porque a gente fala muito da violência, da agressão física, né? Mas existem outras violências que as mulheres sofrem e demais, então, violência psicológica, violência financeira, né? Quando o homem vai começando a exercer esse controle em cima dos valores que as mulheres ganham. Então, a gente educa essas mulheres, mas tem muito desafio, né? A Reckitt, por exemplo, ela aderiu à empresa cidadã, então a licença maternidade pode ser de 6 meses, remunerada. Então, em geral, as pessoas tiram 6 meses mais as férias, mas ela poderia ter mais 6 meses de licença não remunerada, mas ela pode decidir ficar pelo menos 1 ano em casa com seu filho. As mulheres tiram essa licença? Não, né? Eu gosto quando as empresas fazem a licença também para o homem, parental, longa, né? Porque daí ele sente também esses medos que às vezes a gente sente, e a gente está chegando, por incrível que pareça, quase no fim desse bate-papo. Eu quero daqui a pouco ver se tem perguntas, mas ainda nesse ritmo que a gente estava, Pri, agora eu passo a palavra para a Marília também, que existe um pouco essa ideia de que essas ações afirmativas, elas, na verdade, elas pioram, elas aumentam uma sensação de preconceito, né? Aquele efeito
pêndulo, né? Agora eu não posso nem entrar numa sala sozinho com uma mulher, ou então quando eu falo assim, mas agora é um mimimi, né? Quando eu falo mimimi, eu digo mimimi porque não era você que estava passando, né? Mas assim, e aí? Estou passando para a Marília, mas Pri fica à vontade para falar também. Como achar a justa medida? Ô, Cris, eu arrepio também, mas assim, aí na minha cabeça eu penso, é pura ignorância, né? Assim, gente, não existe, né? E aí, eu acho que a primeira coisa sempre é conscientização, né? E aí, entender, e aí, falando em empresa, né? Esse assunto vir da alta liderança com convicção de que realmente isso é importante. Porque quando vem só porque é legal, porque alguém mandou, porque viu que o fulano faz, porque fulano ganhou o prêmio, eu também quero ganhar. Quando é alguma coisa assim, não é. Então, vai fazer por fazer, vai continuar isso que é mimimi, vai continuar essa questão do pêndulo, né? Enfim. Então, eu acho que vindo da alta liderança com convicção de que realmente a gente acredita nisso, né? De que isso vai mudar a empresa, a gente vai ter uma empresa mais inovadora, com mais ideias, que vai dar mais lucro. Tem vários estudos que comprovam isso, né? Então, assim, quando isso vem com essa convicção, com essa certeza, a gente vai, porque não existe não, aqui é mais ou menos diverso. Esse é o assunto que não tem um mais ou menos, né? Ou é ou não é. E aí vamos embora acreditando que é, né? Então, eu acho que com essa consciência, né? Com uma liderança que acredita nisso, e aí indo na conscientização, mostrando o quanto que isso é importante, né? E o quanto que isso afeta a minha vida, a sua casa, né? O seu filho, a sua filha, enfim, afeta o mundo inteiro. Então, eu acho que nesse jeito a gente consegue mostrar que não é mimimi, que não é modismo, né? Eu adorei. No passado eu podia fazer isso. Porque hoje só é ignorante quem quer, né? Vamos combinar que tem dados, tem pesquisas confiáveis, né? Não é historinha de WhatsApp do grupo do tio, né? Não é historinha de fake news. Tem dado sério que as empresas que têm atuado para trazer mais diversidade e inclusão, né, elas têm mostrado melhores resultados, porque a nossa sociedade é diversa. E aí, Pri, eu sei que é um tema que também te apaixona. Enfim, Marília já falou tudo, você também. Eu acho que eu falo bastante dessa questão, eu falo isso na empresa também. Quando começam a falar isso, que é mimimi, né? A gente conversou um pouco sobre isso. Eu não sou mais mentor de mulher, porque se eu falo alguma coisa, ela já vai achar que é assédio. Daí eu converso bastante com essa questão da teoria do pêndulo mesmo, né? A gente passou muito tempo ali, né? Mulheres trabalhando, né? Ou em casa ou em guetos, né? Que era a profissão que era de mulher, né? Mulher não podia estar exatamente, né? Agora a gente fala, mulher pode estar onde a gente quiser, né? Mas a gente ficou durante muito tempo ali fadada a certas profissões, né? Então, é verdade, assim, a pessoa ia fazer magistério, né? Na época, eu conversa com a minha mãe, ela tinha magistério para fazer, ou enfermagem, né? Então, as coisas foram mudando e, eventualmente, a gente pode até chegar nesse lado do pêndulo. Então, agora a gente tem que tomar cuidado com bastante coisa para depois chegar no equilíbrio. Mas eu acho que faz parte, né? A gente tem que, exatamente isso que a Marília falou, é ignorância, a gente vai educando, à medida que a gente tiver paciência, né? Quando a gente tem bastante, vai educando essas pessoas, porque a Mantra. gente mas é isso, essa pessoa, né? Muitas pessoas que estão no mercado de trabalho hoje, isso, viam mulheres de uma outra forma, né? A gente ainda escuta, né? Lugar de mulher ainda escuta, gente. Lugar de mulher é no tanque, tanto que a gente fala bastante isso, né? Lugar de mulher é onde ela quiser e tudo mais. Porque se ela quiser que seja no tanque, ótimo, né? É ótimo, exato. Eu estava contando para vocês, e vou contar agora para todo mundo que está nos assistindo, que eu gosto de cozinhar. E um dia desse eu estava conversando com meu filho, eu tenho altas conversas, eu acho que nós mulheres que temos filhos homens, inclusive nós temos o dever de colocar no mundo homens que sejam feministas, né? E eu tenho a graça de ter um filho feminista. E ele estava dando risada de mim, porque eu estava tendo uma dessas minhas conversas com ele e tal, e dizendo que lugar de mulher é onde ela quiser. Ele falou, no seu caso, é na cozinha, né? Eu falei, porque eu quero, entendeu? Por escolha, né? Não porque alguém me colocou aqui. Escolha, e que a gente tenha esse poder
de escolha, e é disso que se trata, né? E, na verdade, quando a gente fala de compliance, a gente também está falando de respeito, a gente está falando de gente, né? Compliance, a gente conversa várias vezes, que é feito por pessoas para pessoas, né? E quando a gente tem esse papo aqui também, né, de trazer respeito para as mulheres, não tem como separar, não tem respeito, se não tem ética se não tiver respeito, né? E respeito é uma questão de ética, então que delícia que a gente pode ter esse papo. Para a gente encerrar, abrir para o sorteio do livro e também para eventualmente as perguntas aí no bate-papo, eu queria pedir para vocês também recomendarem, gente, livro, filme, série, podcast. O que vocês recomendam aí sobre o tema ou alguma coisa que tocou vocês como mulheres? Eu vou num livro. Sim. Fala, Cris. O livro da Marília. Além do livro da Marília, eu não terminei ainda, mas tem me tocado muito. É da Shonda Rhimes. Ela é a pessoa que roteirista do Grey's Anatomy. Inclusive desse que está agora bem famoso no Netflix, que é o Inventando Anna. Isso. E ela escreveu uma autobiografia dela. Eu até trouxe a minha palita aqui do Kindle, que é O Ano em que Disse Sim. Como dançar, ficar ao sol e ser sua própria pessoa. E me tocou porque justamente a gente trabalha com essa questão da gente se aceitar, né? Se aceitar como mulher, se aceitar do jeito que a gente é e tirar o melhor proveito disso, né? Enfim, da nossa própria companhia enfim, e todos nós somos feitos, né, de luz, de sombra, temos coisas boas, coisas não tão boas. Perguntas que vocês tinham feito. Então, a gente estava... Tem a vontade para fazer pergunta aqui. Podem fazer as perguntas. Tinha uma pergunta até então, o resto eram vários comentários super legais que a gente separa e mostra para vocês depois, porque eram pessoas falando bem de vocês, falando que vocês são incríveis, que os comentários estavam super relevantes. Tinha uma pergunta do Eduardo que eu vou passar para você, Cris. Agora, enquanto isso, eu vou avisar vocês que a gente já está fazendo o sorteio entre as pessoas que estavam aqui online, tá, galera? Então, daqui a pouco eu vou anunciar quem foi que ganhou. E enquanto isso, e enquanto o pessoal está fazendo as perguntas aí, eu queria só deixar para fazer um comentário que a gente estava falando sobre... Não tem como hoje, né, não me envolver, assim, não ter vários comentários para fazer sobre o papo, mas eu vou tentar ser breve. É só um que vocês estavam falando sobre maternidade no trabalho. Me lembrou, assim, muito a gente tem os treinamentos aqui no Quick Compliance, a gente tem uma aula sobre gênero no treinamento sobre diversidade e inclusão, e a gente fala um pouco sobre maternidade, e a gente toca justamente nessa questão de perguntar se você tem filho, como é que você vai fazer, como vai ser em relação ao trabalho, e justamente o que a gente dá a dica lá, o que a gente fala, olha só, uma mulher que tem filho e decidiu trabalhar, ela pensou nisso, pode deixar que ela não se esqueceu de que ela tem um filho. O problema é dela, né? Ela não vai pegar o filho levada para você para poder fazer alguma coisa. Pode deixar que está resolvido, né? Que está pensado isso. Mas é só porque realmente a gente fica pensando, né? Como é que as pessoas pensam isso, né? É engraçado, mas... Não vou pensar depois, né? É mesmo, não, né? Tem isso. Deixa rolar. Pode responder, eu posso deixar com você? Eu viajo, mas eu posso deixar com você? Pois é. A gente vai querer fazer o sorteio agora, eu acho que a gente pode aproveitar para fazer o sorteio logo e aí a gente abre para as perguntas. O vencedor que me passaram aqui do sorteio é a Lívia Guilherme. Parabéns. Você está Parabéns, aí, se você estiver aí, pode falar, senão a gente vai, de qualquer forma, entrar em contato com você. Parabéns por ter vencido esse sorteio. Você logo vai receber um e-mail com algumas informações para a gente te enviar compliance em perspectiva, abrangência, especificidades, mecanismos de atuação e a salvaguarda das organizações, com vários artigos, incluindo um artigo da nossa convidada aqui, Marília. E é isso. Parabéns, gente. Vamos para as perguntas para encerrar aqui, então.
Olha, eu gostei aqui que eu estou vendo que a Renata Garcia indicou um livro, um filme que também acho que é um livro, né? Mas muito bacana, eu também amo. Boa indicação, Renata, que é a Erin Brockovich, com a Julia Roberts. Quem não assistiu, assista. Quem já assistiu, assista de novo. Um dia desse eu assisti outra vez. E realmente, assim, é um filme sensacional, tá? Muito bom. Aí, Lívia, parabéns, que bom. E aí, que mais? Qual que era a pergunta do Eduardo? Então, a pergunta do Eduardo é a seguinte. Existe diferença em liderar mulheres e homens? Se sim, quais? Eu acho que, de novo, na mesma linha do que as meninas falaram, tá? Eu aqui como moderadora, eu entendi que a pergunta era para mim, mas eu também acho que não dá para estereotipar. Eu já tive equipes totalmente de homens, já tive equipes totalmente de mulheres, já tive equipes mistas. Eu acho que a gente tem que olhar o conjunto de talentos, aquilo que a gente busca, mas, acima de tudo, o que eu olho é paixão, sangue nos olhos, né, no bom sentido, assim, aquela vontade de fazer, de superar obstáculos, de trabalhar realmente com propósito, muitas vezes superando questões de recurso, porque aí a gente pode ter um outro bate-papo só para falar a vida do compliance officer com dinheiro e sem dinheiro, né? Assim, nem sempre... Na crise ou na riqueza? Na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na pobreza ou na riqueza. E, normalmente, o budget é limitado mesmo. Então, assim, respondendo a pergunta do Eduardo, eu acho que o que faz diferença mesmo é você liderar pessoas que têm atitude de dono, aquela atitude de fazer acontecer, sabe? Não tem budget, eu vou dar um jeito de fazer, eu vou ser criativo, e não aquela pessoa que fica chorando num canto, não dá, não me foi dito, não me foi passado, sabe, aquela pessoa com aquela atitude passiva. Eu gosto de gente que vai para fazer, e eu vejo muito isso em mulheres, mas eu também já vi isso em muitos homens, então não dá para generalizar. Perfeito. Eu acho que é liderar seres humanos, né, Cris? Não liderar gênero. Então, acho que é muito mais por isso, pessoas. Agora, eu acho que um desafio que a gente tem que se fazer no papo aí que a gente estava tendo sobre diversidade e inclusão é a gente parar de contratar irmão gêmeo, né? Às vezes a gente contrata almas gêmeas, e é tão bom, né? É tão fácil, né? Você olha aquela pessoa igualzinha a você, com uma pequena diferença, né? Já veio ano e modelo de fábrica já um pouquinho melhoradinho e tal. Gente, isso é uma dica, hein? Outra hashtag fica a dica da Cris 2, contrata a gente melhor que você o tempo todo, porque realmente, assim, sabe, tem que ter talentos que te superem, mas eu acho que a gente tem que aprender agora a contratar o diferente. É o viés de afinidade, né? A gente isso. Porque os resultados vão ser diferentes, né? Vão ser diferentes. Vão ser diferentes. E se você, né, contrata legião da gente mesmo, né? E, de fato, liderar pessoas diferentes requer requer preparação. Requer intenção e preparação, né? É isso. Mas o resultado vem melhor, vem é isso, são essas pesquisas aí que a gente vê, mas é verdade, o viés de afinidade, ele pega forte, né? Tem que trazer bem para a consciência isso, né? A gente estava conversando esses dias, não me lembro em que grupo, mas dizendo assim, quer falar sobre senso de responsabilidade, pega uma criança que aos 9 anos cuidava de 4 outros irmãozinhos, sozinho, em casa, quando a mãe ia, por exemplo, trabalhar, sabe? Fala de senso de responsabilidade, é outro patamar. Então, a gente precisa aprender a ver valor nessas outras experiências que não necessariamente são as nossas, né?
Pessoal, a gente está aguardando aqui perguntas, mas se for isso, a gente já passou um pouquinho da hora e a gente não queria também abusar demais das nossas convidadas, que com certeza também estão cheios de coisa para fazer aí e ainda conseguiram tirar um tempinho para conversar com a gente, para participar do nosso evento. A gente agradece muito. Fechar Karen, esse mês. Desculpa te interromper. Não, se me permite, acho que as pessoas podem procurar a gente no LinkedIn, enfim, e entrar em contato, se tiver mais dúvidas, qualquer coisa, enfim, eu estou até botando as meninas no rolo já, mas a gente está à disposição para conversar, bater papo que for. Exatamente. Estamos juntas. Com o maior prazer. E meninas, assim, de novo, meninas, e quando eu falo, é da minha idade, não da delas, viu? Porque elas são mulheres fortes, mães, irmãs, amigas, né? São seres humanos, são almas maravilhosas que nos deram o privilégio de ouvi-las. Foi a coisa mais fácil do mundo mediar esse debate, viu? Muito obrigada, foi um prazer. Gente, obrigada para vocês que ficaram conosco, que voltaram depois que caiu. Estamos sempre aqui. Pessoal, obrigada, gente. Obrigada, Obrigada, convidadas. Karen, Obrigada, Dimitri. participantes. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Até. Obrigada.